Glória Menegotto está com a gente, juntamente com o Darcy Leve, pré-candidatos a prefeito e vice aqui de Farroupilha, uma majoritária entre Rede e PSDB, com outros partidos também. Já estamos ao vivo também no YouTube, Facebook e na TV Cidade Canal 14. Gente, boa tarde, bom fim de tarde. Fica à vontade com a máscara, quiser tirar ou não. Bonita a máscara. Glória, tudo bem? Quiser tirar a máscara, Glória? Tudo bem, estamos à distância boa. Glória, obrigado pela presença, Darcy, obrigado pela presença aqui. Até para não perder tempo, que o tempo voa. Fala um pouquinho dessa parceria Rede-PSDB. Te ouvindo hoje, Glória, numa entrevista que concedeste o Luiz Calomiro durante a convenção da sexta-feira. Me permita, tu falava em Deus nessa jogada toda aí de... Deus traçou essa parceria, essa tua pré-candidatura hoje, tudo indica, confirmação, enfim, a convenção já indicou, só falta registrar na Justiça Eleitoral. Fala um pouquinho dessa união, do que tu acredita também. Acredito muito em Deus, Rogério, e quero dizer que, primeiro quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Espaço, que a gente sabe que a Rádio Espaço é ouvida em muitos lugares, em muitos estados, inclusive, estão ouvindo a Rádio Espaço nesse momento, e a gente quer deixar um abraço a todos que estão ouvindo. Dizer que nós estamos muito felizes, Rogério, por essa candidatura estar tendo sido homologada, tanto a do PSDB, com o nosso vice Leves, aqui do meu lado, como a do PTB, que já foi homologada, e também da Rede de Sustentabilidade. Então nós estamos muito, mas muito felizes mesmo com essa parceria, e dizer que quando você fala em Deus, eu falo com muita tranquilidade, porque quando o plano realmente é de Deus, não há homem que possa impedir. E eu sempre disse, quem me conhece, quem convive comigo, os meus amigos, no setor político também, eu sempre falava isso, que eu não estava preocupada com o meu vice. Nunca estive preocupada, nem pensava. Eu dizia assim, o meu vice Deus vai trazer. Né? A gente conversava com muitas pessoas, mas muitas pessoas até me convidaram para mim ser vice. Mas eu tenho atitude, Rogério. E sempre disse, e aqui nesta rádio, eu dizia, eu sou uma pré-candidata a prefeita e aqui estou como pré-candidata a prefeita. E do nada surgiu então o Leves, o nosso vice, né, que nós temos em comum uma trajetória muito bonita de trabalho, de dignidade, de honradez. E a gente conversou lá em abril, Rogério. Só em abril eu dei uma ligadinha para ele e convidei para ele ser meu vice. E ele me disse não, que ele queria ser candidato a prefeito. E eu respeitei isso. Respeitei e nunca mais liguei para ele. Nunca mais liguei para ele. Mesmo a gente sabendo, eu cuidava muito daquilo que ele fazia, enfim, nesse tempo todo, né? E eu pensava que eu me identificava com ele. Me identificava muito com ele. Porém, agora, no final, bem no final, Rogério, na última semana, né? Eu não sei, como digo, né? Eu acho que é coisa realmente do universo, porque do nada, eu liguei para ele. Liguei para ele e disse, tudo bem, como é que vai? O Leves, vamos conversar. Você não quer ser meu vice? Né? E ele me fez muitas perguntas. Eu acho que ele ficou uns 40 minutos só me fazendo perguntas, né? E eu respondendo com a minha tranquilidade, né? E enfim, ele me disse que ele iria pensar. Que ele iria pensar porque quem ia decidir mesmo seria na convenção. E eu esperei. Eu esperei com muita tranquilidade. Nós tivemos depois uma reunião, né? E aguardei. E na convenção ele foi aclamado como pré-candidato a vice-prefeito de Glória Menegotto. E isso me deixou muito feliz. Darcy, para ti também, como é que foi entrar nessa... A gente começou falando de fé, de acreditar em Deus também, nessa carona. Sim, boa tarde para todos os ouvintes, boa tarde, Rogério. Na verdade, as pessoas que são, eu não sei, independente da fé das pessoas que estão ouvindo,
Mas as pessoas que são convertidas, que entendem um pouco mais assim as questões da Bíblia, que acreditam na Bíblia e tudo que ela diz, e praticam isso, tem muitas coisas que nós interpretamos de uma forma que realmente nós não sabemos explicar. A explicação é essa, foi Deus, né? Mas enfim, então nós, assim, eu particularmente, eu sempre pedia e continuo pedindo, desde que algumas coisas aconteceram na minha vida, que tudo aconteça na minha vida conforme a vontade de Deus e não a minha vontade, né? Porque assim, o Rogério quer fazer algumas coisas, quer, etc. Nós temos as nossas vontades pessoais, né? Mas depois que a gente passa por algumas coisas e entende esse processo, né, de fé em Deus, no único Deus, no Deus Criador, e que você tenha a coragem de fazer isso, porque não é fácil, né? Você está colocando a sua vida nas mãos de Deus, e se aparecer de alguma forma para você entender que você tem que fazer uma coisa difícil, você tem que fazer, porque, enfim. Então foi por isso que nós viemos dentro do partido com a ideia de colocar uma candidatura própria, né? A Glória falou em Canoas também, lá por janeiro ou fevereiro, ela falou com a vice-prefeita de Canoas, eu trabalhava lá, porque ela é do partido Rede, né, do Partido da Glória. E eles falaram comigo, conversaram, olha, seria uma boa chapa, né, se você fosse o vice da Glória e tal. Mas falando com o partido, assim, sempre nós levamos adiante até onde deu essa ideia de ser candidato a prefeito, né, de o partido lançar uma candidatura a prefeito. Mas as parcerias que nós fomos conversando e tal, elas acabaram não acontecendo. Na época, na parte final ali, quando você, um pouco antes das convenções, né, você começa a ter partidos menores que vão junto com os maiores, porque, enfim, por N motivos, e nós acabamos ficando sozinhos. Nós teríamos que lançar uma candidatura só com o nosso partido. Aí nós achamos, fazendo uma análise com o partido, porque o nosso partido tem um diretório, não é o presidente que decide. Então nós pensamos, bom, é melhor não ir como candidatura a prefeito, é melhor ir como vice, então, se tiver essa possibilidade. Bom, daí nós começamos a ver as possibilidades, conversar com as pessoas e tal, e nós acabamos vendo que a melhor parceria, na opinião do partido e na nossa opinião, seria ser vice da Glória. Por isso nós estamos aqui. E por isso passou então a convenção do nosso partido, e agora confirmou também na sexta, então, a convenção do Partido da Glória. Vamos jogando alguns assuntos tradicionais aí, e a gente está abrindo espaço para todos os pré-candidatos aqui em Farroupilha, agora as convenções confirmando. Glória, só para salientar, Rede, PSDB, PTB, Democratas... E vamos ver, estamos aguardando a definição do Podemos. Então, o que te agrega, Glória? Por que a Glória faz questão de estar? É para ter mais espaço no rádio, essa coisa toda? Porque, digamos, vamos falar abertamente aqui, quem tem voto é a Glória Menegotto. É a rede, que a Glória que puxa. O que te agrega essa turma junto contigo? Bom, na verdade, todos... Foi até cogitado muitas vezes, chapa pura da rede, né? Claro, nós poderíamos ter ido com chapa pura, e eu estava bem tranquila por isso, porque nós tínhamos nomes até, né? Vários nomes, inclusive na rede, que poderia ser... mas eu vou te dizer assim, Rogério, é uma campanha porque a gente deve apresentar algumas propostas boas, né? Nós temos que dar ouvidos à população, às pessoas, e a gente tem conversado com muitas pessoas, e eu digo que todos agregam. Esses partidos são pequenos, mas tem pessoas importantes dentro dos partidos e que vão agregar, de uma forma ou outra vão agregar. O PSDB vai agregar muito. Eu estou vendo agora, caminhando e conversando com muitas pessoas. Claro que agora a gente só está em pré-campanha, mas a gente conversa e a gente está pedindo realmente o apoio quando é possível que a gente conversa. E estamos vendo que o PSDB, por exemplo, agrega bastante. E bastante mesmo, porque eles têm ali 9 candidatos, né? Pré-candidatos a vereador, todas pessoas com um legado muito grande, e isso tem agregado. E eu quero te dizer que o próprio Darcy Leves, ele agrega e muito, né? Pelo conhecimento que ele tem e pela marca que ele tem. Eu fico muito feliz e satisfeita porque nós precisamos fazer um governo que realmente possa se fazer obras. Porque a gente sabe que no ano que vem é um ano que
de preocupação, porque já nós temos que buscar novas empresas para a Farroupilha. Claro que nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de lado as empresas que aqui estão. Nós temos que incentivar essas empresas nossas aqui de Farroupilha, porque muito comércio já fechou as portas. E nós temos que primeiro olhar para isso. Né? Esses comerciários que estão patinando ou que fecharam as portas. As indústrias que de uma forma ou de outra, elas até tiveram que demitir muitas pessoas, e nós temos pessoas esperando por emprego. Então, nós temos que ajudar essas empresas em primeiro lugar. Né? E também ir atrás. E nós temos como fazer, nós temos condições plenas de buscar novas empresas grandes aqui em Farroupilha. Empresas que já estão nos contatando para que se por acaso der tudo certo e que a gente puder ter uma vitória, eles querem se estabelecer em Farroupilha. Nós já temos isso. E o Darcy Leves é um homem que, veja bem, em Farroupilha ele tem uma marca de ter trazido 29 milhões para este município lá atrás, quando ele era apenas um funcionário e com uma estagiária só, né? E entre um projeto e outro, ele foi buscar esses valores que beneficiou muito a cidade de Farroupilha. E aí eu digo assim, agora, ele lá em Canoas como secretário. Projetos, captação e monitoramento. Pois é, projetos, captação e monitoramento. Ele é o homem que sabe onde ir e como fazer. 333 milhões, isso não é uma mentira, isso não é uma brincadeira, isso é uma verdade, é uma marca registrada deste meu pré-candidato a vice. Né? Onde na cidade de Canoas, uma cidade que é 3 ou 4 vezes maior que a nossa cidade de Farroupilha, nós temos lá a nossa vice-prefeita, que é da Rede de Sustentabilidade, a Gisele Wecker, que é filha, inclusive, de um ex-deputado federal, né, que inclusive está me apoiando e muito, muito mesmo, né, e ela nos conta isso. Jorge. Isso, doutor Jorge, e ela nos conta isso. Então, para a Farroupilha, nós não podemos perder. Inclusive, eu, quando falava, né, que queria ser uma pré-candidata a prefeita, eu ficava de olho nele. Estava de olho nele e pensava, sempre pensei, e disse para muita gente, viu, Leves, que se eu tivesse a sorte de ganhar a eleição, eu iria te buscar, aonde quer que seja. E hoje eu tenho a gratidão e a alegria de ter você ao meu lado. Então, eu tenho certeza que a nossa dupla vai fazer muito por essa cidade, que muito merece. Pegar um pouquinho da estrutura que está sendo montada. A rede lança quantos candidatos a vereador? Olha, nós tínhamos, na verdade, uns 24, né? Perdemos alguns por conta de algumas contratações que se fizeram ali, que a gente não entende o porquê. E, enfim, mas hoje nós temos... Foram trabalhar na prefeitura, é isso? Exatamente, né? Então, enfim, não tem problema nenhum, né? A gente tá tranquilo, a gente... Passou para quantos? De 24 para... 18. 18 candidatos. 18 candidatos e então eu quero te dizer que 18 candidatos, tem 9 o PSDB, deve ter uns 3 o PTB... vai ter uns 30, 35 candidatos. Onde é que eu quero chegar com a pergunta, Glória? Sim. Até pelo teu conhecimento, porque a Glória tem uma experiência em várias eleições. Glória, o receio e o que a Glória prepara juntamente com o Darcy e toda a estrutura, vamos usar uma expressão um pouco forte, mas para não ser engolido pelas grandes estruturas dos adversários. Porque de repente vem com um número maior de vereadores, um número maior em tudo, né, em termos de estrutura, como encaminhar uma campanha e conseguir o objetivo? Olha, nós estamos muito bem preparados e tranquilos nesse sentido, Rogério. Nós estamos bem encaminhados e estamos estruturados. Eu quero te dizer que não é por ser pequeno, partidos pequenos, que nós não podemos ter uma estrutura boa, né? E não estamos falando em parte financeira, não. Estamos falando em pessoas que vestiram a nossa camisa.
e tem muitas pessoas, realmente, estamos tranquilos. Vamos fazer uma campanha, não precisa ser uma campanha grandiosa, né? Não precisa, porque hoje em dia, inclusive, a população nem quer isso, nem quer. De forma nenhuma querem. Elas querem realmente aquilo que nós já mostramos para a população, já apresentamos. Nós sempre trabalhamos em conjunto com cada pessoa. As pessoas nos conhecem. Eu já passei por quase todas as casas dessa cidade, né? Uma que outra que eu não tive a oportunidade ainda de adentrar. Mas eu quero te dizer, Rogério, que as pessoas me ligam, as pessoas pedem para que eu chegue até elas. Eu tive de mãos dadas, digamos assim, porque com a população de Farroupilha, esse tempo todo, a vida inteira, eu tenho uma trajetória política, Rogério, com mãos limpas, né? E a minha trajetória é franca e branca. Quando eu chego em qualquer lugar, Rogério, é tão lindo. Porque quando eu chego, as pessoas me abraçam e elas sempre lembram de alguma coisa que aconteceu no passado. E eu muitas vezes não me lembro. Não me lembro, porque quando a gente faz com amor, quando a gente faz realmente com gratidão, e quando a gente está na vida pública, já é para trabalhar realmente. Então eu quero te dizer que não tenho preocupação nenhuma, porque as pessoas já me conhecem. Talvez eu não tenha necessidade nem de ir até a casa delas. Em cima disso, Darcy, eu estou mais visando a Glória aqui, sim, mas fica à vontade, entra na conversa também, mas é importante. Nesse início de campanha, esse pré-início, em seguida já começa, mas digamos... O que é, Glória, principal para ti em termos de vamos mudar o quê? Porque de repente a Glória ela estava junto agora, nesses praticamente 8 anos, estava junto da administração, fez parte intensamente como secretária. O que pode mudar? O que deve? O que precisa mudar? Rogério, o que precisa melhorar? Rogério, nós temos que melhorar muita coisa, mas eu quero te dizer que a nossa cidade é uma cidade pujante, uma cidade que tem tudo. Nós temos tudo. Nós temos apenas que abrir as portas para a população. Nós temos que estar sempre de mãos dadas com a população, trabalhar como eu sempre trabalhei, né? Eu quero te dizer assim que não sei se precisa mudar alguma coisa. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos fazer aquilo que nós sabemos fazer. Nós sabemos fazer. E dizer para ti que, quanto a esses outros candidatos que tem ali, todos eles, quem vai avaliar realmente é a população. A população que vai avaliar. Porque, veja bem, existem 2 grupos, Rogério. 2 grupos, eu diria. Um deles, nós conhecemos muito bem, e toda a população conhece, né? Porque estiveram no poder por 12 anos. Por 12 anos. E nesses 12 anos, nesse grupo, teve também um que é pré-candidato hoje, mas que foi vice-prefeito. Então a população deverá avaliar o que é que ele fez como vice-prefeito, o que é que ele fez na nossa cidade, né? Porque eu quero te dizer que eu e o meu vice, Leves, nós não temos um projeto pessoal nosso. De forma nenhuma. O nosso compromisso é com a cidade de Farroupilha, né? Nós não levamos e não vamos pensar em levar, vamos dizer assim, as empresas, a mão de obra para outra cidade. Nós queremos a mão de obra aqui na nossa cidade, aqui em Farroupilha. E nós vamos ter essa oportunidade, se Deus quiser. Vamos falar um pouco pra gente assim, não sei se precisa mudar alguma coisa. Aí alguém pode dizer assim, Glória, se não precisa mudar, então deixa o que tá aí. Não. Eu quero te dizer assim, ó, veja bem, nós temos um projeto muito bom para Farroupilha que a população vai conhecer no momento certo no momento certo, com toda certeza. Mas eu te falo desse outro lado de 12 anos. E eu te falo também do prefeito atual, né? Que já está esteve 7 anos como vice-prefeito. E agora, praticamente, quase vai ser 1 ano, né? Que ele vai estar como prefeito da cidade e quer ficar por mais 4 anos. Então, eu quero te dizer que o que vai mudar mais? A grande mudança é que eu nunca fui vice-prefeita, eu nunca fui prefeita, e que
a grande mudança é que nós vamos dar a oportunidade para uma mulher administrar a cidade de Farroupilha juntamente com um homem. Uma mulher. Vamos ver o que a mulher também é capaz de fazer. Né? Até porque esta mulher que está te falando, Rogério, é uma mulher que já mostrou a sua capacidade nas secretarias em que ela esteve. Né? Então a Glória teve, quando eu falo de secretarias, eu posso falar de 3 secretarias. Foram 2, mas que valeram por 3. Porque veja bem, a Glória mostrou o que fez na saúde. Muito bem. Com pouco recurso e quando estava muito mal. Né? Onde a Glória, ela não tinha hora, nem dia da semana, nem dia do fim de semana, não tinha noite, não tinha nada. Se precisasse, ela estaria lá no hospital, ela estaria na casa das pessoas, ela fazia, né? E também as obras que foram feitas na saúde, a Glória mostrou. Por pouco tempo que esteve, foi 1 ano e meio só. A Glória mostrou o que fez na habitação, por exemplo. Fazia muito tempo que não se fazia nada. Regularizou vários loteamentos. A Glória fez os 220 apartamentos que tem lá no 1º de Maio. Na ação social, nem se fala, né? Só falar do Banco Social já é muita coisa até. Porque ajudou muitas famílias em estado de vulnerabilidade e, enfim, tudo isso. Então, com poucos recursos, nós fizemos. Então, isso também é uma grande mudança. Mesmo, e a outra mudança muito importante é a marca do meu vice-prefeito, meu pré-candidato a vice-prefeito. É essa marca que nós vamos ter um trabalho, né, muito extenso, muito grande, onde ele vai mostrar aonde se vai buscar os recursos para aquilo que nós vamos apresentar, inclusive aqui nessa tua emissora aqui, nessa rádio, que nós vamos fazer questão absoluta de estar aqui em debates. Nós não vamos fugir de nenhum debate porque nós estamos ansiosos para isso. Deixa sair agora de forma oficial, só para dar uma antecipada, a gente gostaria de fazer o primeiro debate no primeiro sábado liberado, que é o dia 13 de outubro. E depois, no último sábado, que deve ser o dia 7 de novembro, uma semana antes da eleição até. Está disposta a debate? Você gostaria de debater? Claro, com certeza, que é nos debates, Rogério, que a Farroupilha vai conhecer o nosso projeto. Darcy, vamos encaminhar um encerramento aqui. Darcy, para ti, ouvindo a Glória aqui, claro que tem um respeito, enfim, mas o PSDB sugere já, e certamente vocês estão elaborando todo o projeto, mas digamos, quando pega assim, algo tem que mudar, tem que a população está querendo, a questão do enxugamento da máquina. Com isso certeza. É fundamental. Eu ia deixar para depois, mas... A questão da saúde, investir mais, dá para colocar mais dinheiro no hospital ou não é por aí? Bom, eu vou conversar um pouquinho então, se a Glória me permitir. Claro. Na verdade, nós estamos elaborando, então, juntos, né, um plano de governo, e esse plano vai ser detalhado em breve, no momento oportuno, mas dentre essas coisas que com certeza já estão no plano são, por exemplo, reduzir, sim, a máquina pública, né, reduzir o número de secretarias, por exemplo, a atração de empresas, né, geração de empregos, programas, nós vamos mostrar algum programa que no momento certo nós vamos detalhar esse programa, como fazer para que cada uma das empresas, para que várias empresas que já existem aqui em Farroupilha possam ter subsídios para conseguir aumentar o número de pessoas empregadas, ou seja, ampliar de certa forma o negócio, que possam também contratar mais alguém, né? As que já estão aqui. Então essas empresas são analisadas primeiro, né? Porque também elas passaram por momentos difíceis agora durante a pandemia, né? Especialmente as empresas do comércio, né? E nós vamos apresentar programas para isso também. E também atrair novas empresas, né? Então nós temos que ter, e estamos debatendo isso ainda para fechar no plano de governo, uma equipe que se encarregue de diariamente buscar empresas, né? Por exemplo, como é que você faz uma empresa, sei lá, vamos pensar uma área aqui, uma empresa de qualquer área para vir para Farroupilha? Você tem que ligar para alguma sede dessas empresas e falar de Farroupilha para elas. É mais ou menos como captar um recurso, né? Ligar para o deputado e falar de Farroupilha, ligar para o senador e falar de Farroupilha. Então, isso nós estamos já colocando no plano de governo. E uma coisa principal, que a maior mudança, talvez, uma das maiores mudanças, né, Glória, é que aí vem
experiência minha, nós gostaríamos de fazer o quê? Vamos fazer o quê? Tem leis de incentivo ao esporte, estadual e federal, lei de incentivo à cultura, estadual e federal, da solidariedade, que é uma lei estadual. Então tem muitas leis que nós já fizemos projetos, né? Mas no caso, o Farroupilha não tem buscado o que poderia buscar, Glória? Olha, até acho que alguma coisa foi buscado, agora principalmente no governo do Clayton, mas eu te digo que, Rogério, nós temos aqui o homem certo para fazer isso. E uma coisa que é muito importante, que nós somos a única opção que tem para poder enxugar a máquina pública, e nós vamos fazer isso de uma forma muito tranquila, né? Vamos diminuir, então, a máquina pública, porque nós não temos, na verdade, o compromisso com ninguém, Rogério. Não temos compromisso com cargos, com partidos políticos. Isso nos dá liberdade de escolher algumas pessoas, inclusive técnicas, para colocar em pastas que vai exigir muito disso, né? Então nós vamos escolher profissionais de carreira, inclusive, profissionais de carreira, né? Que nós temos que observar isso, que tem muitas pessoas boas dentro da prefeitura e que não tem a necessidade de trocar por CC. Então isso também é uma maneira de nós enxugar a máquina pública, valorizando aqueles concursados que nós temos hoje. Hoje a gente vai conversar bastante, hoje é só uma palhinha, agradecer. Muita pergunta aqui, uma pergunta que eu acho interessante, é importante. A Fabiana Isabotti pergunta, Glória, a senhora é a favor da reforma tributária apresentada pelo governador Eduardo Leite? Olha, é importante deixar bem claro isso, Rogério, que nós somos totalmente contra a qualquer imposto. Não é possível mais que se pense em aumentar impostos nesse momento. Porque eu quero te dizer que, se Deus quiser nos permitir enxergar a prefeitura, nós não vamos aumentar impostos e nem taxas nesses próximos 4 anos. Então nós não somos a favor. Nós temos que ter diálogo com isso. Nós temos que ter entidades que apresentem propostas ao governador. Ver aquilo que é bom e aquilo que não é bom seja apresentado proposta. Isso nós conversamos já com o nosso pré-candidato a vice-prefeito, que ele tem uma ligação com o próprio governador, né? Então, uma ligação... Mas nada de aumento de imposto, nada de tributos, não? Não queremos aumentar tributo. Concorda de isso, forma nenhuma. Darcy? Sim, concordamos com isso. Inclusive, né, em outras oportunidades que eu tive aqui, nós aconselhamos as entidades que possuem pessoas muito qualificadas que elas possam elogiar o que está bom nessa reforma, mas sugerir e solicitar as alterações necessárias para os deputados, que eles que vão fazer essa votação, vão votar, sim, são 55 deputados, né? Então que eles façam um documento bem fundamentado informando, ó, isso não pode ser assim porque vai onerar esse setor, etc., para que cada deputado possa analisar isso pode e sugerir ao governo. Pode dizer que é contra ou não vale? Só dizer que é contra e dizer para o deputado vota contra, isso não vai resolver, porque nós sabemos que precisa de uma reforma tributária no Estado, né? Clayton Gonçalves, vai ser teu cabo eleitoral, Glória? Pergunta do ouvinte. Bom, na verdade, eu não sei se ele vai ser meu cabo eleitoral. Eu quero te dizer que eu sempre trabalhei corretamente com ele e tudo que eu fiz para ele, no caso, estar do lado dele, enfim, nós não tivemos nenhum contrato de que ele teria que me ajudar ou não. Claro que é sempre importante que ele esteja do lado da gente, mas não tem nenhum compromisso de estar ou não. Deixa eu fechar a rodada aqui, o que vem a gente liberar perguntas sempre fica complicado, mas são perguntas até que vai ser, obviamente vai ter tempo para responder também. O João Adenir Cardoso, é fácil falar em ano de eleição, por que a senhora não fez isso quando estava dentro da administração? Olha, eu acho que ele não me conhece, então. Porque se ele me conhecesse, ele sabe que eu fiz muito dentro da administração. Fiz muito em todos os setores que eu estive. Então, este querido, eu gostaria de conhecê-lo e eu faço questão de mostrar para ele tudo o que foi feito.
olha, não tem... ontem eu estava olhando, inclusive, em casa e analisando as coisas que eu fiz dentro da administração, fiz demais. Eu quero te dizer que foi muito trabalho feito no momento em que eu estive na administração pública. Gente, muito obrigado. Vamos ter tempo para conversar. E desejar uma grande campanha. Glória, Darcy, muito obrigado aí pela gentileza, estar comentando um feriado com a gente aqui. Obrigado. Grande trabalho aí. Só está começando, enfim. Claro. E o espaço está aberto para todos aí, os pré-candidatos, que a princípio, 4 candidatos não é muito, Glória? Não, nós não temos preocupação com isso. Poderia ter até 5, que não tinha problema nenhum. O importante é dar a escolha para a população. Ótimo. A população tem que escolher. Isso aí. Muito obrigado, Rogério. Darcy, obrigado. Glória, um abraço muito obrigado. Obrigado. Muito bom. Vamos com o resto de feriado aí. Glória Menegotto e o Darcy Leves, pré-candidatos. Glória da Rede, Darcy Leves do PSDB.